Eu espero não decepcioná-los, porque eu não vim aqui trazer uma palestra do tipo pode, não pode. Acho que isso é muito pouco, né, para pessoas pensantes como vocês. Eu vou apresentar aqui ideias, vou apresentar aqui conceitos, eu vou mostrar aqui algumas constatações de coisas que eu vi, que eu pesquisei, e eu vou deixar a bomba no colo de vocês. A decisão é sua. Eu já tomei minha decisão há mais de 20 anos. Eu era viciado em cinema. Talvez por isso que tenha me convidado, não sei. Eu era um ex-cinéfilo, eu sou um ex-cinéfilo, né? Realmente, das coisas que eu tive que deixar quando me tornei adventista há mais de 20 anos, entre elas, para mim pelo menos, a mais difícil foi deixar de frequentar os cinemas. Então, quem está falando aqui não é alguém que não passou por isso, não experimentou uma sala de cinema com som surround, é alguém que viveu isso. Então eu creio que com base no que eu pesquisei, com base no que eu experimentei, dá para a gente conversar um pouquinho aí. E repito, vou deixar com você depois a decisão, porque eu tomei a minha, mas a minha não é parâmetro para ninguém, né? Cada um tem que, repito e reforço, e isso vai ser o fio condutor dessa palestra, cada um tem que formar bem a sua visão de mundo e se pautar por ela. Se você tiver uma visão de mundo naturalista, você vai tomar decisões com base nessa visão de mundo. Se você tiver uma visão de mundo secularizada, que é o que infelizmente tem acontecido até no meio da igreja, né? Suas decisões serão tomadas com base nessa visão. Mas, se você tiver uma visão de mundo bíblica, que é a que eu estou propondo agora e vou reforçar bastante, as suas decisões serão tomadas com base nessa visão de mundo. Ela será a sua diretriz na vida. E aí não tem como errar. Não tem como você ficar em dúvida, porque a Bíblia será realmente essa diretriz que vai direcionar suas decisões, seus pensamentos, suas recreações. Antes de iniciar, propriamente dita, a palestra cinema, o debate continua, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre um livro que o Laércio mencionou, o livro Nos Bastidores da Mídia. Eu publiquei esse livro há mais, acho que uns 15 anos atrás, né, pela CPB, e eu andava incomodado com ele, porque 15 anos atrás não existia nem Facebook. Tinha lá o tal do Orkut, lembram? 12 anos atrás, eu acho, né? Quem teve Orkut aqui? Levanta a mão. Poxa, eu pensei que eu estava falando só para jovens. É que as coisas estão acontecendo tão rapidamente, né? Que quem teve Orkut já teve Facebook, agora tem Pinterest, tem Tumblr, né? Tem Instagram. Mas enfim, não havia isso aqui, né? Vários exemplos que eu mencionei na edição anterior estavam mega ultrapassados. Os princípios são os mesmos, né? Os princípios sobre os quais eu trabalho nesse livro. Mas eu queria muito fazer uma atualização dele. E ano passado a Casa Publicadora Brasileira me permitiu, me autorizou, né, fazer uma atualização completa do livro, Nos Bastidores da Mídia. Você percebeu que a capa está diferente, mais moderna, né? Mas não é só a capa não. Eu diria que cerca de 50% da obra é novo, tá? Agora eu falo aqui sobre a questão do consumismo, na outra obra eu não falava sobre isso, redes sociais, né? Séries e por aí vai. Inclusive um capítulo sobre cinema, né? Que é uma melhoria do capítulo que havia na edição anterior. Então eu recomendo a vocês, eu sou suspeito para fazer isso, mas eu quero recomendar a vocês esse livro, porque acho que com a leitura dele você pode tomar boas decisões no que diz respeito ao consumo da mídia, ok? Nós somos seres midiáticos, estamos vivendo num mundo midiático, não tem como evitar isso, não dá para fugir desse contexto, desse mundo. A grande questão é como me posicionar diante dessa avalanche de informações, né? A menos que você vá morar no mato, sem acesso à internet via rádio, você está no mundo que é bombardeado constantemente, né? Por informações, por entretenimentos, e nem todos eles são pecaminosos, né? Então a questão é como eu devo agir, né? Vamos lá então. Em 1990 eu tomei a infeliz decisão de assistir o último filme no cinema da minha vida, e foi este aí na tela. Olha aí que infeliz escolha, né? O filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, um filme de conteúdo espírita,
Eu já sabia que o conteúdo desse filme, o roteiro dele, né, era todo antibíblico e não realista, né, de acordo com o conceito bíblico. Eu já sabia naquele tempo, que eu já tinha estudado a Bíblia, só faltava dar os últimos passos. É uma história longa, não tenho tempo de contar aqui agora, mas faltava apenas dar os últimos passos para o meu batismo e para o abandono definitivo de coisas que antes eu fazia e que eu entendi não serem mais apropriadas para um cristão. Mesmo assim, sabendo já o que a Bíblia ensina sobre o estado do ser humano na morte, eu saí desse filme emocionado. Interessante, né? E aí, isso me suscitou uma reflexão. Na época, e eu trago sempre isso comigo, né? Como as produções, especialmente as produções hollywoodianas, nas quais eles investem milhões de dólares, então não é uma coisa feita assim, sem pensar, é tudo muito bem pensado, conseguem manipular nossas emoções. Eu sempre me julguei uma pessoa racional. Repito, eu já conhecia, né, naquele tempo que a Bíblia fala sobre o assunto, mas saí dali chorando. Por quê? É um filme triste, romântico. O cara morre e vê a esposa, a noiva, sei lá, a namorada, né, ali à mercê de outros, né, e ele tenta se comunicar com ela e não consegue porque ele é um fantasma, e chega um momento no fim do filme, eu já vou dar um spoiler porque ninguém tem que assistir esse filme mesmo, e também é bem mais antigo que o Titanic até, né, ele tem que ir embora para a luz, sei lá para onde, né, e aí ele tem que deixar a moça aqui na terra. Que coisa mais triste, né? Eu prefiro pensar como ensina a Bíblia, que se eu morrer agora, minha esposa vai ficar solteira me aguardando até a volta de Jesus. E não vai. Eu vou reencontrar meus queridos, e eles vão me reencontrar se eu morrer. É muito mais esperançoso, não é? Do que a ideia de que possa haver evolução das almas aí, dos espíritos, né? E de repente nunca mais se verão aí por esses meandros das reencarnações, né? O filme é triste. Eu sabia que era mentira, mas eu chorei, porque os filmes manipulam nossas emoções. Agora, será que os antigos argumentos que eram usados por religiosos para desaconselhar a ida aos cinemas ainda se sustentam hoje, na época dos smartphones, dos tablets, da internet banda larga, do Netflix, TV por assinatura, etc. Será que a gente ainda consegue usar aqueles argumentos antigos, cheirando a naftalina, né, para convencer os jovens da igreja, os adultos, enfim, de que não é conveniente ir ao cinema, já que o cinema hoje explodiu dentro de casa? Ele está lá. Será que o cinema hoje é o maior problema realmente, quando o assunto é filme? Eu começo fazendo perguntas porque é em cima delas que eu vou trabalhar, e talvez eu nem responda a todas, tá? Olha só, será que a gente não está atacando aí um soldado, por mais forte que ele seja, mais poderoso que ele seja, incômodo que ele seja, enquanto um tremendo cavalo de Troia entra na igreja cheio de soldados? Poxa, mas você está acabando com a sua palestra agora, hein? Me chamaram para falar de cinema e você está dizendo que o cinema nem é o maior problema? É que eu quero que a gente abra um pouco mais a discussão. Eu vou falar de cinema, prometo, né? Mas talvez estejamos realmente combatendo um soldado e esquecendo do exército que está entrando hoje em nossa casa, em nossa mente, né? Se você pudesse fazer, se é que já não fizeram ainda, uma pesquisa na igreja, para saber quantas pessoas vão ao cinema, talvez você possa fazer aqui, os jovens, né, o pessoal do JA, para ver quais seriam os números, né? Mas depois você faça outra pergunta, outra pesquisa, e perguntem aqui as pessoas da igreja quantas assistem toda semana filmes e séries de TV. E aí você perceberá que realmente o inimigo está em casa, e que o cavalo de Troia já entrou, na verdade. Cinema é um problema? Mas eu acho que não é a maioria das pessoas que tem. Se comparar, né, um percentual com o outro, a gente vai ver que na verdade isso aqui tem sido um ponto muito mais preocupante atualmente. Que série é essa? Você não quer falar? É um trono cheio de espadas, né? Que série seria essa? Né? Tá aí, né? É a série mais violenta, mais cheia de sexo, de cenas de estupro, incesto, que já se produziu para a TV. Game of Thrones. Quem não sabia ficou sabendo agora, e quem sabe sabe o que eu estou falando. Que série é essa? Burburinho,
alguns rindo para o colega do lado. Isso me é muito revelador. Essa série se chama Walking Dead, carregada de violência, cenas grotescas e zumbis. O nosso amigo do Haiti poderia, quem sabe, falar aqui com muita propriedade sobre a origem, né, de coisas como zumbis, voodoo, né, que são conceitos muito perigosos e totalmente antibíblicos, né? E essa série, alguém sabe do que se trata? Ou o nome dela? É do Netflix. Santa Clarita Diet. A inversão de valores é tão sutil, ou nem mais tão sutil, né? A gente é que está com a mente tão longe da Bíblia que nem percebe mais certas coisas, né? Essa série aí foi tida por alguns comentaristas de mídia como uma série família. Sabe por quê? Porque ela se transforma num zumbi, por algum motivo, não sei. E aí o marido, para manter a família unida, estável, ele ajuda a mulher a obter cadáveres para satisfazer seus apetites zumbis. Então ele pratica crime, né? Ela pratica canibalismo, mas a família fica preservada. Vocês estão percebendo onde estamos? Quer dizer, para manter a família unida, eles praticam esse tipo de coisa. E a série domestica uma coisa grotesca que é o zumbi. Torna isso simpático, isso agradável, isso interessante. Uma série família. Spartacus, uma série que foi ao ar um tempo atrás aí, cheia de violência extrema, sexo e orgias, na TV. Não precisa sair de casa e ir ao cinema assistir, está na TV. E se os pais estão desligados, os filhos estão vendo, porque está acessível, fácil. Se não no Netflix, no YouTube, ou em sites não autorizados, mas que disponibilizam essas coisas de forma pirata, né? Então veja, esse é o tipo de conteúdo que muitos cristãos têm assistido em seus lares. Não bastasse a enormidade de tempo desperdiçado, alguns fazem até maratonas de séries, né, e vêm horas e horas a fio, episódio após episódio, quando o nosso tempo é tão curto na vida, quando o nosso tempo é tão precioso. Se não bastasse a questão do tempo, né, as ideologias, os conteúdos, os valores disseminados por essas séries vão diretamente contra os princípios bíblicos. Por que isso está acontecendo? Estamos atacando um soldado e deixando passar um exército. A incoerência realmente está instalada hoje em dia. Talvez estejamos coçando onde não está coçando. Vamos fazer uma comparação aqui, um outro exemplo de incoerência, tá? Agora já chegou no Netflix, Hacksaw Ridge, né, que é a história do soldado adventista lá que não pegou em armas, né? Uma história interessante. A Casa Publicadora lançou um livro sobre a história dele. Mas olha que interessante, antes de o filme ir chegar, né, estar disponível em locadoras e no Netflix, eu soube de igrejas, ou pelo menos uma igreja, né, que proibiu os membros de ir ao cinema, mas, em compensação, exibiu uma cópia pirata numa sala ali nas dependências da igreja. Ou seja, para impedir algo, eles cometeram um crime, né? Porque pirataria é crime, se você não sabe, dá cadeia nisso, e transgrediram a lei de Deus que diz: não furtarás e nem mentirás. Não é estranho o que está acontecendo? Um tipo de cegueira, um tipo de falta de percepção realmente, né, do que seja errado. Não pode esperar um pouquinho então, né? E se fosse o cinema, pelo menos era legal. Não legal de legal, legal de legal segundo a lei, né? Não seria uma ilegalidade. Mas o que fizeram para compensar foi uma ilegalidade. Então nós temos que, e especialmente quando você exibe em salas públicas, né? No caso de uma igreja, uma exibição pública não é autorizada. Não se pode fazer isso. Nós temos que ser corretos em tudo que fazemos, né? Eu vou listar aqui uma série de coisas que tem que ver com filmes, tá? E com esse hábito de assistir filmes, séries, etc., extraído de um artigo do pastor Douglas Reis. Achei interessantes os pontos que ele levanta ali, com respeito a esse detalhe de assistirmos coisas, né? Por exemplo, a importância da contemplação. Já sabemos disso, é uma frase batida e muito real, que somos transformados pela contemplação. Quanto mais a gente vê alguma coisa, quanto mais a gente ouve alguma coisa, quanto mais tempo passamos com aquele tipo de conteúdo, nós somos transformados à semelhança desse conteúdo, né? O que nos mostra que há consequências espirituais para todo tipo de mídia que consumimos.
Há sempre um conjunto de valores representados ou apresentados, e isso acaba tendo um efeito cumulativo sobre a mentalidade de quem assiste. Não quer dizer que quem assiste violento, né, vai se tornar uma pessoa sanguinária e violenta. Alguns vão, muitos não, mas acabam se tornando tolerantes à violência, a tal ponto que ele assiste Walking Dead achando que é uma coisa normal. Assiste um filme que aparecem pessoas se estripando, se decepando, e está tudo bem. Não está. Isso é grotesco. Isso deveria ofender nossa sensibilidade cristã, nosso senso de amor à vida e de valorização da vida. Mas a gente começa a contemplar e se acostumar com isso, e gostar disso, que é pior. Então veja, repito, contemplar violência pode não fazer de você uma pessoa violenta, mas pode fazer de você uma pessoa acostumada à violência, né? Isso não é bom. Anestesia nossas percepções morais. Segundo ponto, renovar a mente. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, fala de renovação da mente, né? Efésios 4 também. Muitas vezes contrários ao plano de Deus, aquilo que a gente assiste, né? O plano que Deus tem para nós, e isso impede essa renovação mental, na perspectiva de que vivemos um grande conflito. É de se esperar que as artimanhas de Satanás sejam sutis e disseminadas para atingir todos, sem que eles percebam. Terceiro ponto, filtrar todas as coisas. Tem gente aí interpretando mal aquele texto que diz assim: analisem tudo e retenham o que for bom. Então eu vou analisar pornografia, eu vou analisar espiritismo, vou analisar violência extrema, e eu vou ficar com o que é bom. Será que é isso? Será que é isso que o texto propõe? Para começar, aquele texto fala de profecias, né? O contexto do capítulo é profecia. Analise as profecias, retenha o que for bom, o que for de Deus. Há pessoas usando o texto de forma indevida, né? Então veja, devemos selecionar tudo de acordo com critérios bem estabelecidos, com base no Evangelho. Ao mesmo tempo em que se cuidar com o mito da imunidade, a Bíblia nos ordena a nem sequer nomear algumas práticas pecaminosas, quanto mais assisti-las, quanto mais gostar delas. Se nem nomear deveríamos, como diz o apóstolo Paulo. O que nos faz entender que filtrar não significa assistir, ler, praticar ou experimentar algo e em seguida ponderar, como se fôssemos imunes à exposição de coisas pecaminosas. Por exemplo, aqui eu costumo mencionar, né, o mito da imunidade adventista. Muitos de nós às vezes pensam assim: mas eu conheço a verdade, eu já estou na igreja há muitos anos e não há perigo para mim, eu sei o que eu creio. Você acha que Lúcifer no céu não sabia também no que ele cria? O que você acha? Lúcifer não era bem inteligente lá no céu? E ele não caiu com base na sua vaidade e arrogância? Você acha que Eva não era mais inteligente do que você e eu? Era ou não era? Muito mais. Mas ela caiu nessa da prepotência adventista também. Ela chega perto da árvore e pensa: mas eu sou inteligente. Adão não estava por perto, era bom que estivessem juntos, parceiros, né? Dois juntos são mais fortes. Mas eu também sou inteligente, também sou capaz. Podia ser ela, podia ser Adão, tanto faz. Mas o fato é que essa arrogância, essa prepotência fez com que hoje estivéssemos aqui discutindo sobre filmes que nos fazem bem. O grande conflito começou. Então você e eu, que temos aí um cérebro decaído por mais de 6.000 anos de pecado, deveríamos ser muito mais cuidadosos e jamais pensar assim: mas eu conheço a verdade, eu posso assistir, eu posso navegar, eu posso ouvir, que não tem problema nenhum. É aí que mora o perigo, né? De a gente ter essa prepotência e se submeter a coisas que realmente vão nos fazer mal, comprovadamente. Quarto ponto, a dimensão imaginativa do pecado. Você lembra que Jesus falou assim no Sermão da Montanha? Vocês leram o que estava escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Então Jesus, ele amplia o conceito de pecado, e ele apresenta a ideia de que pecado não é apenas a prática dele, mas você pode também já aqui na mente, quando você alimenta um pensamento impuro, estar já pecando. E se você não sabe, pecado é afastamento de Deus, rompe nossa relação com Deus, estraga a gente por dentro, polui o templo da alma. Se a dimensão imaginativa já pode conter pecado,
Será que quando eu assisto um filme que claramente contém conceitos pecaminosos, eu não estaria já pecando também? Porque minha mente é levada a pensar nessas coisas? Algo para se pensar, né? E há textos que justificam isso tudo aí, né? Outro ponto, uso adequado do tempo. Se o ser humano tem duração limitada de vida, sabiam disso, né? Às vezes é bom lembrar, né? Porque a gente dorme, levanta e acha que a vida vai durar para sempre, né? Nós temos um contador regressivo instalado em nós. Estamos morrendo a cada dia. E de certa forma, que bom que a vida não é tão longa também, né? Porque nós temos tempo suficiente para fazer as escolhas necessárias, e a mais importante delas é a vida eterna. Só que o diabo tenta nos distrair dessa realidade dura de que a vida é curta. Eu já estou com 45 anos, eu não percebi o tempo passar. Em minha cabeça eu estou com 20 ainda. Só na cabeça. Só dentro da cabeça. O tempo passa muito rápido. E eu fico pensando, será que eu aproveitei todo o tempo que eu tive antes desses 45 chegarem? É algo tão sério, né? Por isso que a Bíblia fala, ensina-nos a contar o tempo, Senhor. Ensina-nos a gastar o tempo com coisas que realmente valem a pena, né? Então, se o ser humano tem duração limitada de vida, ela deve ser muito bem aproveitada, não apenas pela busca de experiências significativas e satisfatórias, que é a perspectiva do mundo secular, mas, para muito além disso, em encontrar verdadeiro significado e satisfação em servir o Senhor. Vivemos em contagem regressiva até o encontro com Jesus. Isso deve nos levar a viver de maneira distinta das pessoas que gastam tempo como se tivessem tempo de sobra. Ok, esse é um preâmbulo mais filosófico. Agora vejamos, né, o que Ellen White tem a nos dizer com respeito ao teatro e ao cinema. Mas peraí, no tempo dela já tinha cinema? Vale a pena uma pesquisa histórica a respeito desse assunto, para você perceber que Ellen White, quando escreve certas coisas, ela estava vivendo mesmo no tempo que essas coisas existiam. E uma delas é o próprio teatro, ou cinema. É interessante isso aí, né? Agora, um detalhe. Veneno é veneno em qualquer lugar, concordam? Se eu tomar uma colherinha de cianureto, ou 1 quilo de cianureto, faz diferença? Não, vou morrer igual, né? Então veneno é veneno, e você tem que se manter longe disso. Sempre será algo tóxico assistir em casa, no cinema ou em qualquer lugar, conteúdos que vão contra os princípios bíblicos, ok? No cinema pode ser 1 quilo, em casa pode ser 1 colher, mas se é veneno, não dá. Talvez a sua cabeça esteja passando o pensamento, mas se for coisa boa, aí no cinema dá? Eu vou chegar lá, calma. Estamos caminhando com calma aqui, né? Tenha paciência, temos muito que conversar ainda, tá bom? Olha só, sabe quem é esse senhor aí na foto? Acho que eu já mostrei aqui uma vez, numa outra palestra. É Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler. Nós discordamos totalmente dele, do que eles fizeram, mas uma coisa é certa: eles conseguiram usar a mídia para convencer um país inteiro de que uma coisa horrível era boa. Então a mídia tem poder. E é dele a frase: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade, né? Joseph Goebbels. A exposição frequente a esses conteúdos fará com que finalmente a mentira pareça verdade e causará um anestesiamento da percepção cristã crítica. A pessoa entra na perigosa fase do nada a ver. Conhece essa fase? Amiga, esse filme é perigoso para você. Ah, nada a ver. Pessoal, e o cinema não convém, mas nada a ver. Gente, ver série demais não faz bem, nada a ver. Nada a ver é a resposta de quem não pensa, na verdade. Porque se ele pensasse um pouco mais, teria argumentos para falar. Mas o nada a ver evita a discussão e o coloca na cômoda situação de pensar assim: nada importa e nada me afeta, né? Então, é a tal da mentira repetida 1000 vezes, que a pessoa passa a aceitar, porque teve contato demais com ela. Se a mídia não tivesse real efeito sobre as pessoas, essa notícia, com base em uma pesquisa, não seria real. E o que essa pesquisa traz? É muito interessante. O Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, percebeu que à medida que o sinal da
TV Globo chegava nas cidades do interior, os divórcios iam aumentando. Não é interessante isso? Por que será? Ora, os filmes, as séries, as novelas não tratam o casamento como algo sagrado. Na verdade, tratam-no como algo descartável. Não é verdade? Ou estou inventando coisa aqui? Se falam em casamento ainda, porque a maioria ali é sexo livre e se juntam e assim por diante. Então é interessante, né? Lá nas cidades do interior, onde os valores ainda estavam preservados, à medida que o sinal de TV ia chegando, esses valores acabavam sendo quebrados, destruídos. E as pessoas adotavam comportamentos que a mídia apresentava como normais e passavam a se ver como anormais, porque uma mentira repetida 1000 vezes passa a parecer uma verdade. Não é triste? E é uma constatação real, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Tem influência, até sobre nós, evidentemente. Um texto muito interessante de Ellen White, nós vamos voltar a ele mais adiante, eu quero só ler aqui de passagem, é este aí, em que ela fala sobre teatro. Preste atenção no que ela descreve aqui, nessa citação. Entre os mais perigosos lugares de diversões está o teatro. Ah, mas no tempo dela teatro... Calma, eu vou chegar lá. Eu pesquisei esse negócio. Já vou apresentar a vocês o que era teatro no tempo dela. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, se acha que é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos, esses passatempos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes indecentes pervertem a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa em nosso país para envenenar a imaginação, falei envenena agora há pouco, né? Envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto por divertimentos tranquilos e realidades sensatas da vida, do que as diversões teatrais. O amor a esses espetáculos aumenta cada vez mais, assim como o desejo de bebidas alcoólicas se fortalece com seu uso. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo e qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Diversão duvidosa. Você vê que ela nem se refere a coisas claramente pecaminosas. Eu não sei, eu adotei para mim uma máxima, depois que me tornei adventista: se há dúvida, eu não vou ultrapassar, até que isso fique claro. Você acha que é um conceito seguro? Eu acho. É tipo aquela história da rainha que estava contratando cocheiros para sua carruagem. Aí ela perguntou para... 3 vieram se candidatar para a vaga, e ela perguntou para o primeiro: você, quão perto de um abismo você consegue dirigir a carruagem sem cair nele? E ele falou, todo envaidecido: eu consigo ir até 10 centímetros da borda e não caio. Ok? E você, segundo, quão perto de um abismo você consegue dirigir sem cair nele? Eu consigo dirigir a carruagem a 5 centímetros da borda do abismo e eu não caio. Ok? E você, o último, como é que você faz? Vossa Majestade, eu procuro ficar o mais longe do abismo que eu puder. Contratado. Não é assim? Até onde eu posso ir sem pecar? Quão perto do pecado eu posso chegar sem me envolver com ele? Errado, pensamento errado, porque a Bíblia fala: fuja do pecado. Não é assim? Faça como José, se desvie do pecado, não vá perto dele, porque ali está o perigo. Diversões duvidosas, então, se é duvidoso, a igreja considera algo não apropriado, tem motivos para isso. Por que eu vou me arriscar? Por que eu vou fazer da minha mente um campo de experiência, né? Para saber se é isso mesmo, e me arriscar a cair no abismo? Olha, na época de Ellen White, no século XIX, né, fim do século XIX, comecinho do século XX, predominavam nos Estados Unidos os chamados teatros cheios de imoralidade, humor vulgar
E na época era popular lá naquele país o chamado teatro vaudeville. O que era isso? Era o teatro de variedades, pequenas peças humorísticas, não é? Ou danças. Era um show de variedades, enfim. Nesse tipo de show se apresentavam cantores, dançarinas, atores, ilusionistas e acrobatas. Por isso ela fala de circo também. Mas não era só circo com animalzinho, coisa assim. Era uma coisa mais ampla. Variedades. Geralmente dirigidos à plateia masculina. Os vaudeville exploravam temas grosseiros e obscenos. A sensualidade era constante nesse tipo de espetáculo, com mulheres em trajes sumários. O interessante, ó, é que o biquíni só seria lançado em 1946. E no começo do século, as mulheres nesse tipo de teatro já se trajavam de forma indecente. Você vê o nível, né, daqueles shows lá. Então, quando você pega o que ela escreveu sobre teatro, você não pode tirar esse texto do seu contexto. Você tem que entender como era o cenário, né, no tempo em que ela escreveu isso aí. Depois de 1920, depois da década de 20, né, e antes e depois dos filmes, as pessoas assistiam também aos tais theater packages, que são pacotes teatrais, que podiam conter apresentações musicais, concertos, shows de comédia e até mesmo peças teatrais de conteúdo duvidoso, ou até pornográfico. Não foi uma invenção nova a pornografia, o erotismo errado, né? Você vê, no começo do século já havia esse tipo de coisa. Ali pelos anos 20, anos 10. Esse documentário é interessante, mas porque ele foi feito por pessoas que defendem a bandeira LGBT. Então, assim, é um documentário insuspeito. Não foram religiosos, moralistas, que pesquisaram a história do cinema para dizer para a gente o que aconteceu. É um documentário, eu disse, né, LGBT, com esse cunho, The Celluloid Closet. E ele mostra ali que as características dos filmes nas primeiras décadas de 20, do século 20, né? Depravação, escândalos sexuais, homossexualismo, etc. Somente em 1930 foram estabelecidas regras rígidas para a produção cinematográfica. Teve início então a época dos filmes bíblicos, lembram? Ben-Hur, Espartacus, Manto Sagrado, os 10 Mandamentos, né? Foi a partir da década de 30. Então nós temos assim, ó, a história prossegue, né? E o fato é que muitos escritores e roteiristas ainda faziam filmes de conteúdo assim duvidoso, né? Só que mais por baixo dos panos. E a partir dos anos 60, então você já consegue se localizar na história, revolução sexual, drogas, sexo e rock and roll. A partir dos anos 60, com a liberação sexual e cultural, houve um renascimento daqueles tipos de filmes dos anos 20, né? De moral questionável. De lá para cá, a coisa só vem piorando. Se você duvida, daqui a pouco eu vou mostrar umas capas de filmes aí. Então temos assim, ó, de 1900, quando Ellen White vivia, ela morreu em quando? Que ano? 1915, né? De 1900 a 1930 é a fase da depravação cinematográfica. E é nesse momento que ela denuncia o teatro, ou theater, que também qualificava cinema. É na Europa que o cinema é chamado cinema. Nos Estados Unidos era chamado theater. E cinema era mais para as produções cinematográficas. Então, quando ela fala sobre theater em seus livros, ela se refere às duas coisas: teatro e cinema, que já existia. E a gente entende, quando estuda então a história do cinema, por que ela faz isso. Porque nesses primeiros 30 anos, o cinema era depravado. Nos anos 30, aí nos Estados Unidos surgem leis para moralizar o cinema, regras. E começa então a fase dos filmes bíblicos, históricos. Mas nos anos 60 a coisa volta a ficar horrível, com a revolução sexual, com o movimento hippie, e voltam ali os filmes de moral questionável. E se você duvida, como eu disse, está em algumas capas para provar isso, né? Sexo Sem Compromisso, o nome de um filme. O outro é A Filha do Meu Amigo, do melhor amigo, sei lá, e é filme sobre um pai de uma família que parece que tem um caso com a filha do amigo dele da outra família. É quase pedofilia. E o outro filme, 50 Tons de Cinza, que é pornografia, que é sadomasoquismo, nas telas de cinema. Eu nem sei qual é a classificação desse filme, mas como está hoje em Netflix e na internet, qualquer um pode ver. Qualquer criança pode ver isso.
O que Ellen White diria hoje dessas condições? Se ela já disse aquilo dos anos 20, né? Bom, olha aí, uma foto de umas primeiras salas de projeção de cinema dos tempos de Ellen White. Era chamada de Black Maria, porque ela aparecia com os carros de polícia, que eram pretos, né, e tinha esse apelido aí. Então, o primeiro estúdio de cinema foi construído em 1892, quando ela vivia. Em 1894, o diretor William Dixon já havia produzido 60 filmes. Então, não me digam que a serva do Senhor não sabia do que estava dizendo ali, quando escreveu sobre theater, que eram os filmes do tempo dela também. Ela conhecia isso aí. Sabem, Jeremias, Isaías, Miqueias, Abacuque, no tempo deles, denunciaram vários pecados da igreja e não foram bem recebidos. A gente sabe da história. Não foram bem tratados, porque não era interessante, né, deixar os prazeres, o paganismo, o sexo sem compromisso que já tinha, né, com pagãs, prostituição cultural. Eles gostavam daquilo. E os profetas sofreram. Será que nós faremos o mesmo com a nossa profetisa? Não é algo para se perguntar, né? Ela também denunciou práticas que, infelizmente, a igreja, ao longo da história, adotou. Não a igreja, né, mas seus membros, né? A turma do nada a ver, né? Então, já passa da hora de a gente ler o que a serva do Senhor escreveu para a sua igreja. Para nós, são conselhos de Deus. Ou vamos repetir a história de Israel, que jogou Jeremias num poço, que desprezou Isaías, que fez sofrer os profetas e matou muitos deles. Não podemos repetir a história. Nós temos que amar a mensagem que Deus nos deu. E se Deus reprova certas coisas, é para o nosso bem. Ou vamos jogar os livros da profetisa no poço de lama, no lixo. Não podemos fazer isso. A menos que queiramos sofrer, como o povo de Israel sofreu também, né? Por acolher o pecado e desprezar a palavra de Deus. O cinema moderno, na verdade, tem sua origem com a projeção feita pelos irmãos franceses Lumière, em 28 de dezembro de 1895. Ali então é tida como a data inaugural do cinema com os irmãos Lumière. Na França, se popularizou o termo cinema para o local de projeção, enquanto nos Estados Unidos, como eu já disse, o cinema continuou amplamente sendo chamado de theater, desde os dias de Ellen White. De 1906, isso aqui o pastor Demóstenes Neves da Silva, em seu livro Devemos Ir ao Cinema, ele diz o seguinte, que desde de 1906 a 1908, a produção ocorreu à razão de 2 ou 3 filmes por semana. Não é brincadeira, né? A duração da película, nessa época, 1908, era de mais ou menos 15 minutos, não tinha longa-metragem, eram filmes curtos, né? Curtas-metragens, cinema mudo, preto e branco, claro. Em 1911 e 12, 15 companhias operavam em Hollywood. Revistas de fãs já circulavam. Uma perdurou até 1980, que é essa aqui, Photoplay. Revista Photoplay. De 1911 a 1980 durou essa publicação aí. Nos Estados Unidos, o local de projeção de filmes continuou sendo chamado de theater, enquanto a palavra cinema passou a ser utilizada para a indústria, né, do entretenimento cinematográfico, a arte de fazer filmes. Por isso que Ellen White não usa a palavra cinema, porque ela era americana, estava escrevendo num contexto americano, então ela não usou a palavra cinema, que era europeia. Ela usa theater, para se referir tanto ao teatro quanto ao ambiente onde se assistiam filmes, a filmes, né? As tendas ambulantes, tipo aquela Black Maria que eu mostrei na foto, as tendas ambulantes, onde eram projetados os filmes, ficaram conhecidas como teatro elétrico, ou também motion pictures, ou cenas movimentadas, ou ainda traveling movie, ou simplesmente Nickelodeons. Nickelodeon vem da ideia de que eles pagavam um níquel para assistir aquele filme. Então Nickelodeon, tinha esses nomes aí. Uma foto da época, vou mostrar na próxima tela, é muito interessante. Uma foto da época mostra a porta de entrada de um cinema, de um Nickelodeon, em 1910. 1910. A imagem expõe uma propaganda que diz assim, na frente do teatro, do cinema lá, né? Do cinema elétrico.
Electric Theatre, onde você assiste aos mais recentes filmes movimentados em tamanho natural, divertimento moral e refinado para senhoras, mulheres e crianças. Está aqui a foto daquele tempo. Electric Theatre, onde você pode ver as últimas novidades, divertimento moral para mulheres, crianças. Olha que interessante. Lembra do texto que eu acabei de ler com vocês de Ellen White? Parece que ela viu essa faixa aí, esse cartaz, porque olha o que ela diz aqui. No ano seguinte, ela escreveu isso aí, 1911. Será que ela viu aquele cinema à frente dele? Olha só. Ela escreveu o seguinte: em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, o teatro é um verdadeiro foco de imoralidade. Muito interessante isso aqui. Ela estava ligada na mídia, nas coisas que aconteciam em volta dela. Não era uma pessoa desconectada do mundo, porque essa frase dela parece contradizer abertamente aquela propaganda colocada na frente lá do teatro, né? Ok, eu acho que já nos convencemos de que ver filmes ruins não é bom, de que assistir essas coisas assim de conteúdo sensualista, violento e tal, não é legal. Tá, mas e os bons filmes? Vamos ser tão radicais assim? O que dizer dos bons filmes? Então eu volto àquela ilustração do veneno. É óbvio que tomar veneno é perigoso. Mas e se eu for ao cinema para assistir um filme bem escolhido? Nesse caso, é bom lembrar que um remédio em dose cavalar também pode intoxicar. Estão percebendo onde eu quero chegar com a analogia? Um remédio tomado em excesso também pode ser danoso. E é a partir daqui que eu quero construir a ideia de que talvez nem isso seja proveitoso. Bons filmes na sala do cinema, na Black Maria, né? Porque ali você tem o perigo do hiperestímulo, que não é só do cinema, lógico, tem muita coisa que envolve isso aí, mas eu, nessa palestra, vou me limitar a esse assunto, né? Então é verdade que na sala de cinema hoje, que as salas de cinema hoje não são mais aquilo que Ellen White condenou no tempo dela. Sejamos francos, né? As salas de cinema hoje não são mais como os vaudeville, com variedades, com dançarinas seminuas, né? Isso, quanto eu saiba, não tem mais nas modernas salas de cinema. Então o argumento ambiente nocivo parece que não tem mais força. Mas será que dá na mesma assistir bons filmes em casa e na sala de cinema, ainda que não seja aquilo que era no passado? É outra pergunta que eu deixo para você pensar, mas que eu vou tentar responder. Veja, na sala de casa, você pode interromper a exibição, se achar que ela não vale a pena. Você pode parar o filme e comentar com seus filhos algum aspecto dele. Você pode analisar, criticar. É possível pular cenas, se uma ou outra coisa do filme não for adequada. E por mais preparado que seja o ambiente do lar, com home theater e coisas parecidas, jamais se compara, e eu já fui, eu sei do que eu estou falando, jamais se compara a uma sala de cinema com a tela gigantesca, som surround, e hoje com tecnologia 3D ainda, ou 4D, coisas assim. Em casa você tem o controle nas mãos, e isso psicologicamente faz toda a diferença. Porque quando você se senta num local confortavelmente ali instalado, e se submete à produção, você se entrega. Mas quando você se senta com o controle nas mãos, a ideia que você tem é de que eu mando nesse negócio. Se eu não gostar, off. Se eu não quiser ver isso, forward. Agora no cinema você não tem esse controle. No máximo você pode fazer é se levantar, pedir licença e sair, coisa que não é muito comum acontecer, né? Os ingressos são caros, é meio que pagar mico, levantar no meio da produção e sair, né? Então a questão é de controle ou controlado, né? E isso deve ser levado em consideração, claro. A questão do hiperestímulo é sensorial. Olha só, filmes que contenham cenas de suspense, terror, guerra, mortes geram uma reação de estresse, e o sistema nervoso autonômico é estimulado e prepara o organismo para lutar ou fugir. É uma reação instintiva, né? Fuga ou luta. O corpo então é preparado para esforço físico forte
e rápido. Hormônios como noradrenalina, adrenalina, cortisol estão envolvidos ali, é uma descarga atrás da outra. Só que você não vai lutar, não vai sair correndo, você continua sentado, por 90 minutos até. O que isso causa na gente, nesse coquetel de hormônios que nos preparam para uma coisa que a gente não faz? O centro do prazer é estimulado por neurotransmissores e hormônios como dopamina, serotonina, endorfinas, noradrenalina e adrenalina. Quando esse centro é estimulado, a pessoa tende a repetir experiência para produzir novamente o prazer. Isso se chama vício. E eu conheço pessoas viciadas em filmes. E isso é inegável. Em séries. Por quê? Porque isso cria prazer. Efeito dopamínico, né? Estimula. Assim como tem gente que encontra prazer no álcool, nas drogas, em comidas fast food. A mesma coisa acontece com esse tipo de produção que é feita para estimular nosso cérebro e até nos emocionar muitas vezes. Então é preciso cuidado, realmente, porque a gente pode se tornar um viciado nessas produções. E geralmente o viciado não percebe, ou não quer ver, né, a realidade que está vivendo. Outra consequência é que o espectador assíduo do cinema acaba por achar monótono tudo que é abstrato ou estático, como por exemplo, o estudo da Bíblia, leitura de livros. É muito enfadonho. Abriu, dormiu. Não tem luz, não tem movimento, não tem ação, não tem som. Coisas que requerem mais concentração, né? O cérebro mais treinado na abstração, que é requerida na leitura. A pessoa acaba necessitando de sobrecarga sensorial para se sentir viva, gratificada. Eu não sei, aqueles que dão estudos bíblicos aqui na igreja podem talvez confirmar isso. Eu tenho percebido como está cada vez mais difícil estudar com as pessoas temas como Daniel, capítulo 8, 9, Apocalipse, os temas mais profundos. As pessoas parecem que não têm mais paciência, não têm mais condições, né, de uma viagem assim mais abstrata, e se desconcentram, e não entendem, e têm dificuldade, e acham enfadonho. Culpa também do hiperestímulo sensorial. É muita carga sobre o nosso cérebro, que não foi feito para isso. Dimensões da tela do cinema. Isso são pesquisas de neurocientistas, né? Sobre os efeitos físicos sobre o cérebro humano. A tela de cinema envolve a visão fóvica, que é a central, e a visão periférica. Não tem área de escape, até porque tudo em volta está escuro, né? Quando estímulos visuais, imagens, atingem apenas a periferia de um campo receptivo, a estimulação dos neurônios é menor. Porém, quando a imagem estimula a periferia e o centro de um campo receptivo, simultaneamente, então, a estimulação das células nervosas é máxima. E, como consequência, muitíssimo mais informações visuais adentram o cérebro. E tem uma coisa interessante também, né, que tem que ver com as salas de projeção. A tal da resposta pupilográfica, né? Diferentemente de casa, em que a TV emite ondas luminosas, no cinema é por reflexão. Então a emissão de luz lá é menor. A sala toda é escura, é ambientada na escuridão. Então o que acontece? É muito interessante, a pupila se dilata, porque está no lugar escuro, e com isso, muito mais informação visual entra pelos olhos, né? E, claro, vai causar uma sobrecarga muito maior no cérebro, nos neurônios que interpretam o sentido da visão, do que uma produção, por exemplo, vista numa TV, que ilumina mais, a pupila fecha mais, e está num ambiente com área de escape, luzes em volta, distrações, pessoas junto ali, talvez conversando, ou coisa parecida. O ambiente é diferente, bastante diferente. E o efeito hipnótico? Espero que ninguém passe mal com essa imagem. É um efeito também que não pode ser desprezado, né? Todas as questões anteriormente abordadas aqui, somadas à equação ambiente escuro, mais corpo estático, mais olhar fixamente por mais de 90 minutos para um único ponto de luz, sugerem um estado de princípio de hipnose. A hipnose ocorre quando a mente está sob controle de um comando externo e perdemos o controle voluntário. Isso pode ocorrer voluntariamente ou involuntariamente. E as consequências desse hiperestímulo todo, né? Como eu já disse, não são apenas na área do cinema. Isso tem que ver com música, alimentação,
sexualidade, enfim, né? O hiperestímulo tem sido um recurso utilizado eficazmente pelo inimigo de Deus e dos seres humanos. E isso ocorre em várias áreas, não apenas na área cinematográfica. Nos anos 60, fez sucesso no cinema um filme chamado Noviça Rebelde. Eu te desafio a ver hoje sem dormir, porque é um filme com tomadas longuíssimas para os padrões atuais, com musiquinha, é um musical na verdade, né? E extremamente monótono, embora seja uma história bonita. Agora, hoje os filmes têm outra dinâmica. As tomadas duram segundos, e com cortes rápidos de imagem, e com sons agressivos. Por quê? Hiperestimulação. Ninguém consegue mais assistir os filmes que antes faziam sucesso. Eu acho que se pegasse o meu avô, ou meu bisavô, e colocasse numa sala de cinema hoje com um filme como Velozes e Furiosos, ele desmaiava na hora. Desmaiava na hora. Porque a sobrecarga sensorial seria tão grande que ele não estaria preparado para receber essa pancada cerebral. A gente foi se acostumando. A gente foi sendo como o sapo na fervura, que eu não sei se é verdade isso aí, mas dizem, né? Ele vai aceitando aos poucos o aquecimento. E chega um ponto que nem percebe e morre torrado, cozinhado, né? Conhece esse senhor, Augusto Cury? Ele deu nome a esse fenômeno, ele chama de síndrome do pensamento acelerado, né? E ele fala que isso que eu falei, né, do hiperestímulo e tal, e as pessoas não conseguem mais se concentrar, e eu digo que isso faz parte da orquestração satânica nos bastidores da mídia para dominar as pessoas, para torná-las insensíveis, anestesiadas. Se não tem algo assim hiperestimulante, elas se sentem deprimidas, acham que a vida é sem graça. Com isso as pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar e meditar em temas profundos. Com isso, não solidifica uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. Qual o resultado disso? Relativizam tudo e não vem mais perigo onde há. Por quê? Olha como uma coisa satânica, né? Porque elas estão tão envolvidas com esse hiperestímulo sensorial e conteúdos reprováveis, não conseguem mais desenvolver uma cosmovisão bíblica. E por não ter uma cosmovisão bíblica, elas relativizam tudo porque não entendem o perigo que estão ali, a que estão se submetendo. É uma armadilha circular, muito bem moldada, muito bem montada e projetada, né? O tal do nada a ver não é por acaso. Ele se desenvolve num ambiente em que a Bíblia está sendo esquecida, em que não há mais uma visão de mundo realmente bíblica. Olha o que escreveu Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 5. A mortal letargia do mundo está paralisando os seus sentidos. O pecado já não lhes parece repulsivo, porque estão cegados por Satanás. Os juízos de Deus dentro em breve serão derramados sobre a terra. Escapa-te por tua vida, Gênesis 19, 17. Eis a advertência dos anjos de Deus. Outras vozes se ouvem, dizendo, não fiquem impressionados, não existe motivo para alarme especial, nada a ver. Os que em Sião, na igreja, se acham à vontade e clamam paz e segurança, enquanto o céu declara que está para vir sobre os transgressores rápida destruição. Os jovens, os fúteis, os que amam os prazeres. Prazer não é pecado. Amar, sobretudo, o prazer, e especialmente o prazer desvirtuado, aí é o problema, né? Os que amam os prazeres consideram essas advertências como fábulas vãs e lhes dão as costas com um deboche, um gracejo. Nada a ver. Que situação perigosa, né? A mentira original, né, quando vamos ao Gênesis e observamos isso aí, tem muito que ver com esse tema das mídias, né, do consumo dos meios de comunicação. Quanto a isso, Ellen White escreveu também o seguinte: Satanás tentou o primeiro Adão no Éden, e Adão arrazoou com o inimigo, conversou com o inimigo, dando-lhe assim a vantagem. Satanás exerceu seu poder de hipnotismo sobre Adão e Eva. Hipnose é real. Lúcifer usou isso para ludibriar nossos primeiros pais, que eram muito mais inteligentes e capazes do que nós. E esse poder, Lúcifer esforçou-se por exercer sobre Cristo também, lá no deserto da tentação. Mas depois de citada a palavra da Escritura, Satanás sabia que não tinha chance de triunfar. Como que Jesus venceu onde Adão caiu? Qual foi o segredo dele? O que ele usou? A Bíblia. Você percebeu no texto?
Adão foi hipnotizado, Jesus não foi. Por quê? Porque a Bíblia estava bem clara aqui e ele a usou nesse contexto de tentação. Então veja só, note que foi a palavra de Deus e a confiança nela que concedeu vitória a Cristo. Mas ele conhecia bem a palavra de Deus para poder usá-la como escudo. E como ele conhecia? Ele estudava a Bíblia. A infância dele foi feita, foi formada, né? Foi solidificada com base na palavra de Deus. Será que estamos fazendo isso com nossos filhos? Culto familiar, lição da escola sabatina, construindo uma sólida cosmovisão bíblica, para que eles possam um dia se defender usando a Bíblia. Muitos cristãos hoje têm sido pegos em uma armadilha perigosa. Captem bem isso aqui que eu vou falar agora, essa armadilha circular. Por não terem uma cosmovisão bíblica bem solidificada, acabam adotando valores e comportamentos anticristãos. E por que não tem essa cosmovisão bíblica? Porque não tem tido tempo para estudar a palavra de Deus. E por que não tem tempo? Porque gastam muito tempo assistindo filmes, séries, novelas, navegando a esmo na internet ou nas redes sociais. Sem essa cosmovisão bíblica, eles perdem os critérios que os ajudariam a filtrar os conteúdos e a administrar bem o tempo. Eu diria que isso aqui é o âmago da minha apresentação. Identificar essa armadilha circular satânica que tem prendido muitos de nós. Outro argumento que pode ser usado, vejam, estou tentando cercar todos eles, né? Analisando todos eles. Já que a questão do ambiente já não é mais tão forte, né? Vamos pensar em outras questões. Esse aqui também devia ser analisado. Nem tudo me convém. Talvez um último argumento, né, que eu poderia apresentar para vocês, antes de caminhar para o final, para quem sabe desestimular a ida de um cristão ao cinema, seria o nem tudo me convém, lá de 1 Coríntios 6,12. O cristão é livre para fazer o que quiser, mas nunca deve se esquecer o conselho de Paulo, que escreveu: não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você lembra quando Paulo esteve, olha que maturidade espiritual, quando Paulo esteve uma vez num almoço, num jantar, não sei, e aí alguém questionou: mas Paulo, você vai comer esse alimento aqui que foi sacrificado aos ídolos? E Paulo diz: não, mas o ídolo não é nada, o alimento está limpo, está bem conservado, vou comer, qual o problema? Mas isso aqui foi sacrificado no templo lá, dos pagãos. Bom, então não vou comer. Por quê? Porque tinha pessoas aí com a consciência fraca, e Paulo entendeu que se ele comesse aquilo, poderia escandalizar aquelas pessoas. Sabe, irmão, o teu estômago não justifica a perdição de alguém, nem as tuas preferências por filmes, séries e coisas parecidas. O que é mais importante para você? Eu quero ir ao cinema, não estou nem aí para ninguém. Mas se alguém se escandalizar com esse tipo de atitude, será que ir lá é mais importante do que, de repente, não escandalizar alguém? A gente que é servo de Cristo se abstém de tantas coisas, às vezes até lícitas, por amor aos outros. Eu não tenho direito de pensar assim, ou fazer isso ou aquilo, né? E eu já pensava assim antes de ser pastor. Talvez alguém pense: mas é pastor, então tem que, quem sabe, posar de modelo. Não, a minha esposa me conhece, os que são mais chegados me conhecem. Eu entendi que quando aceitei Jesus, a minha vida passou a ser um mostruário, um testemunho do meu Deus. Então, se alguma coisa, ainda que eu considerasse sem problemas, fosse ser pedra de tropeço na vida de alguém, eu não faria. Não faria por amor a essa pessoa. É algo que cristãos maduros deveriam considerar também, né? Se a frequência ao cinema ainda fere a sensibilidade de alguns, e ainda pairam dúvidas, lembra dos divertimentos duvidosos? Se ainda pairam dúvidas, né, sobre esse tipo de entretenimento, por que eu farei desse prazer motivo de escândalo? 1 Coríntios 8,9 diz: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Você é livre para fazer o que você quiser. Uma coisa que eu acho bonita na nossa igreja: nós somos livres. Só que Paulo diz: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se eu for a um bar tomar água,
posso dar a aparência de que esteja fazendo outra coisa. E a Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal, né? Então a aparência do mal é uma coisa que talvez esteja sendo esquecida em nosso meio, mas é uma coisa importante. Será que não vão te interpretar mal? Não vão te julgar de forma errada? As pessoas têm elas podem até não viver os conceitos que elas conhecem, mas sobre nós elas têm um autoconceito muitas vezes. E elas esperam de nós comportamentos, né, atitudes que elas talvez nem vivam, mas esperam de nós esse tipo de coisa. E Cristo espera também de nós esse tipo de coisa. Evidentemente que é preciso equilíbrio aqui também, né? Os fracos têm que crescer um dia também, né? Verdade? Então não é desculpa também para ficar mantendo o fraco na fraqueza, né? Os fracos têm que crescer em maturidade, em compreensão. Mas os fortes não devem fazer isso à força, sem respeitar o tempo certo. Como saber a forma certa de agir, então? Como eu posso equilibrar essa questão de ter que fazer o fraco evoluir, no sentido correto da palavra, e ao mesmo tempo não escandalizá-lo? É fácil? Nem sempre é fácil. A resposta eu creio que está aqui, ó, mantendo comunhão íntima com Deus, conhecendo bem a Bíblia e amando os irmãos, tendo genuína preocupação com a salvação deles. Eu acho que se você fizer isso, você não vai errar, ou vai minimizar a possibilidade de erro. Amor ao próximo, comunhão com Deus e guia do Espírito Santo. Ele vai te mostrar a forma certa de agir. Evitemos também os rótulos, né? É uma coisa importante aqui. Rótulos nos impedem de pensar e às vezes escondem incoerências. Querem ver algumas? Veja, para se proteger, comunidades escolhem rótulos, tanto bons quanto maus. Um bom exemplo disso, veja, a demonização do café e a tolerância com refrigerantes e Coca-Cola, por exemplo. Não é incoerente? Demonizamos um e toleramos o outro. Calça feminina na igreja não pode, mas saia curta e calça colada fora da igreja, tudo bem, vista grossa. Tem alguma coisa errada, né? Estamos rotulando coisas e tolerando outras. E há outros tipos, né, de comportamentos tolerados pela comunidade apenas porque não são rotulados. É o clássico exemplo que eu estou mencionando aqui do cinema e das séries de TV. O cinema está rotulado. Não estou dizendo que porque é rotulado está liberado. Você já entendeu o que eu penso sobre isso, né? Mas é um rótulo que colocamos taxativo ali. E outras coisas não estão rotuladas e são toleradas. E talvez muito piores do que aquilo que rotulamos, né? Os cinemas hoje estão em lugares seguros, dentro de shoppings, em ambientes controlados. Em comparação com outros lugares de diversão, são preferidos até por muitos pais, apesar do rótulo. Não é verdade? Então o ambiente lá, aquela coisa toda, talvez tenha que ser um argumento revisto, porque não é dos mais fortes agora. Tem muito mais coisas envolvidas. Mas voltemos então à questão da importância do conteúdo, que eu acho que é o ponto mais importante. Você assistiria a uma produção que tivesse violência extrema, várias cenas de sexo e nudismo, estupro, lesbianismo, adultério, incesto, dragões, zumbis e magia? Gostou do pacote? Você assistiria isso? Fala a verdade. Espero que não seja como aquele videozinho que uma vez eu vi num lugar aí. Greve dos professores. Aí a repórter pergunta pro garotinho: porque afinal de contas não dá para ficar assistindo, jogando videogame o dia todo, né? Aí ele fala: dá. Espero que a resposta não seja essa aqui, né? Qual o problema de ver isso aí? Se você responder que tudo bem, irmão, em nome de Jesus, se converta. Está longe do que a Bíblia ensina. Será que dá para ver uma série desse tipo? O pior é que já falei dela. E é a série mais assistida de todos os tempos. Game of Thrones. G1, Globo. Por que Game of Thrones representa a ascensão da violência na televisão? Até os de fora reconhecem isso. Lançado o boicote a Game of Thrones em razão da violência sexual explícita. O falso feminismo de Game of Thrones que ele esconde, né? Aqui está meio borrado, não dá para ler, mas diz assim: Game of Thrones é, acima de tudo, uma obra de fantasia com dragões, zumbis e magia. Só isso já desqualifica essa série. Mas tem um lado muito pior, que é, repito, estupro, incesto, violência contra a mulher.
e coisas mais. Por que Game of Thrones ama atrizes pornô? Sabiam disso? Porque as atrizes não pornográficas não aceitam fazer certas cenas na série. E aí eles contratam atrizes pornô que aceitam fazer tudo e recebem pouco dinheiro para fazer essas cenas. Esse é o nível das produções televisivas. Isso não está no cinema. Isso está em casa, nos canais por assinatura, na internet. Mais erótica, Game of Thrones tem uma cena de sexo a cada 30 minutos. E olha que interessante, eu encontrei um blog de uma fã de Game of Thrones que resolveu não mais assistir a série. Ela leu os livros de Martin, o autor dos livros que deu origem à série. E vendo a série ela se escandalizou e não quis mais assistir. Uma pessoa, não sei se é cristã, não é adventista, fã de Game of Thrones, escreveu o seguinte: em Game of Thrones tornou-se mais importante mostrar cenas longas de mutilação, sexo, abuso sexual, do que simplesmente contar a história. Cansei. Lá pelo 4º episódio da terceira temporada, eu pendurei a toalha e resolvi que ia gastar melhor meu tempo. Amém por isso, né? Mas meu problema com os produtores de Game of Thrones é que eles estão simplesmente focados em chocar seus espectadores com cenas altamente violentas que são posteriormente glamorizadas como algo positivo. Não, violência não é algo que deva ser glamorizado, muito menos violência sexual. Mulheres são as maiores vítimas de violência em Game of Thrones. Não é necessário ressaltar isso com mais e mais cenas de abuso contra a mulher. Eu não concordo e jamais concordarei com violência por violência. Essa indústria que fatura em cima da violência, que naturaliza a violência e, pior, faz da violência algo a ser esperado, é repugnante. Pior ainda se for violência contra a mulher e crianças. Alguém de fora teve que dizer isso. Ah, mas pastor, não creio que alguém da igreja assista isso. Olha só. Primeiro que existem cristãos que fazem isso. Mas o que me deixou mais triste foi que quando saiu a notícia de que vários spoilers de uma temporada futura tinham vazado na internet, adventistas no Facebook começaram a falar sobre o assunto e se declarar fãs da série. Que legal, eu quero saber, não aguento mais, eu quero assistir. Eu nem coloquei aqui na tela a foto que eu tenho lá da página do Facebook. Eu ia borrar os nomes, mas acho que nem convém, não vem ao caso. Mas isso me deixou muito, muito triste. Como que irmãos nossos podem, publicamente declarar-se fãs de uma série que tem esse tipo de conteúdo que eu descrevi a vocês? Ah, mas Ellen White falou do teatro do tempo dela. O teatro do tempo dela não chegava nem aos pés do que isso aí está apresentando hoje em dia, gente. No máximo tinha mulher de biquíni antes do biquíni ser inventado. Agora o que está aparecendo na TV é nudismo, estupro, incesto, abuso sexual. A que ponto chegamos, Ao ponto de assistir coisas como essa e, no quebrando o silêncio, vestir uma camiseta bonita e ir para as ruas lutar contra o abuso contra a mulher. Tem algo muito errado aqui. Uma coisa é dizer, outra é o que nós vivemos de fato. Porque uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Eu sei, você esperava que eu falasse mais sobre cinema, mas eu não podia falar mais sobre cinema porque o perigo hoje é o cavalo de Troia que entrou em casa, que entrou aqui na mente dos cristãos que estão perdendo o vigor espiritual por causa dessas coisas. O que seria pior? Agora pense comigo. O que seria pior? Ir ao cinema ver Hacksaw Ridge, o Soldado Desarmado, ou assistir em casa Game of Thrones? O que você acha? Não estou dizendo que a primeira coisa é válida. Eu estou só comparando. Porque os rótulos nos impedem de ver coisas piores às vezes. Quem acha que seria pior ir ao cinema? Ver Hacksaw Ridge?
Quem acha que é muito pior ver Game of Thrones em casa? Ah, bom, não estou sozinho na minha conclusão. Você percebeu o perigo? Qual o pior mau testemunho? Ser visto numa fila de cinema para ver um bom filme, ou declarar publicamente nas redes sociais que é fã de Game of Thrones? Lá no cinema, talvez um punhado de pessoas te vejam na fila. Já é ruim. Mas no Facebook, centenas e às vezes milhares de pessoas já estão sabendo que você é fã de Game of Thrones, de Walking Dead e de coisas desse tipo. O mau testemunho hoje, virtual, chega a ser pior do que o mau testemunho real de tempos passados. E tem muita gente usando redes sociais não para pregar o evangelho, não para deixar uma mensagem positiva às pessoas, mas declarando seus gostos, né? Suas predileções, muitas vezes pervertidas. Onde está a causa dessa cegueira que impede de enxergar tamanha incoerência? Pastor Douglas Reis, autor daquele artigo a que já me referi, ele conclui dizendo o seguinte, que ainda carecemos de uma teologia abrangente que lide com questões relacionadas à cultura. Assim, a construção de um pensamento cristão fortemente construído a partir da revelação da palavra de Deus ajudará a conter tanto o conservadorismo não embasado, que é uma coisa ruim, quanto o liberalismo que desprestigia, por vezes inconscientemente, a revelação como critério para avaliar cada prática culturalmente aceitável, que é uma coisa também ruim, né? Cosmovisão bíblica é a armadilha de Satanás, que eu quero que vocês entendam bem. Ele nos afasta da cosmovisão bíblica, a fim de que não mais consigamos discernir entre o certo e o errado. E não conseguimos mais discernir entre o certo e o errado, porque nos afastamos da cosmovisão bíblica. Aí está a armadilha circular. Se você entendeu isso, já está bom demais. Porque a gente tem que sair dessa armadilha. Como? Estudo da Bíblia, comunhão com Deus, desenvolvimento de uma verdadeira cosmovisão bíblica. Quero concluir analisando pormenorizadamente o texto com o qual eu comecei essa palestra, o texto de Ellen White com o qual eu comecei. Atente para os itens que estão numerados e que eu vou destacar aqui com vocês. Entre os mais perigosos lugares de diversões está o teatro. E você já sabe que quando ela fala de theater, ela se refere tanto ao cinema quanto ao teatro. Está o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes indecentes pervertem a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa em nosso país para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto por divertimentos tranquilos e realidades sensatas da vida do que as diversões teatrais. O amor a esses espetáculos aumenta cada vez mais, assim como o desejo de bebidas alcoólicas se fortalece com o seu uso. O único caminho seguro é evitar o teatro, o circo e qualquer outro lugar de diversão duvidosa. E aqui então eu destaco os 7 itens que, segundo a serva do Senhor, deveriam nos impedir de assistir alguma coisa. Veja só, quem quer ir para o céu, quem quer ser como Cristo, não pode compactuar com esse tipo de coisa. Item 1, os que destacam a imoralidade. A série que você gosta, o filme que você aprecia, o site no qual você navega, o livro que você lê, a revista que você folheia, destaca a imoralidade, caia fora. Segundo ponto, que promovem hábitos viciosos e tendências pecaminosas. Idem. Terceiro ponto, que contenham canções, gestos, expressões e atitudes indecentes. Idem. Que envenenam a imaginação.
destroem as impressões religiosas. Você sai de um culto, de uma palestra, de uma leitura devocional e vai assistir um filme, uma série ou coisa parecida com esse conteúdo, desfaz tudo aquilo que Deus construiu em você. Dilui as impressões religiosas. Sexto, tira o gosto por divertimentos tranquilos. Ninguém mais quer passear, quem sabe bater um bom papo, coisas que no passado eram tão interessantes, agradáveis, agora tem que ter um estímulo, tem que ter uma pimentinha para que o divertimento seja interessante. E o sétimo ponto, viciam como álcool, dopamina. Ellen White não era neurocientista, mas ela sabia que a mídia inapropriada, estimulante, vicia como álcool. E quando a coisa se trata de vício, a gente tem que cair fora e evitar o elemento viciante, né? Últimos textos para a gente se despedir, levando no coração, na mente, meditando sobre eles. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás, devem bem guardar as entradas da alma, da mente, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Salmo 101, verso 2: não porei coisa má diante dos meus olhos. Esse sempre será o caminho mais seguro para ter um coração puro. 1 Coríntios 10, 31: quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, assistir TV, assistir filmes, séries, ler, navegar, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que o filme que você assiste se encaixa nesse tipo de apelo paulino? Será que a leitura que você aprecia se encaixa nesse apelo paulino? E finalmente, não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Foi o que eu tentei fazer nessa tarde. Condenar abertamente coisas que talvez não estejamos vendo claramente. E eu faço isso com todo carinho, irmãos. Eu creio de todo o coração que esta é a igreja de Deus, que este é o povo remanescente da profecia, e que nós precisamos nos levantar e pregar que Cristo está voltando. Mas para fazermos isso, temos que estar acordados, temos que estar bem despertos. O inimigo sabe que no momento que esse gigante se levantar, as portas do inferno serão abaladas, e ele tenta nos manter entorpecidos, às vezes por meio de uma alimentação inadequada, de um estilo de vida incorreto, falta de exercício, coisas parecidas que afetam o cérebro. Noutras vezes por meio de alimento midiático, virtual, que nos mantém igualmente entorpecidos. Temos que acordar, temos que sair desse torpor espiritual, porque Cristo vem e nós temos que nos preparar e preparar uma geração para encontrá-lo. Amém? Eu espero que essas informações, esses apelos, foram feitos, repito, por alguém que tem muito carinho por vocês, sejam de valia, tenham ajudado em tomadas de decisão e ajudado você a ter uma visão mais crítica da mídia, a fim de usar o que é bom nela e desprezar aquilo que realmente não faz bem nela, tá bom? Muito obrigado a vocês.